Olá, queridos. A paz do Senhor a todos. Deixa eu te perguntar. Você já ouviu falar por aí que a letra mata? E é dentro disso que eu quero trabalhar neste momento com você. Você já ouviu falar alguma vez por algum pregador, alguns pastores, que a letra mata? E é bem verdade que sim, nós já ouvimos. Eu creio que muita gente já ouviu isso por aí. Dizer que a letra mata. Agora a questão é, o que a Bíblia quer falar realmente, ou o que o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu esse texto, ele quer falar quando diz a esse respeito, quando trata a esse respeito. Vamos para o texto sagrado? Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo de número 6 diz assim: Ele nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bom, queridos irmãos, há uma necessidade de nós primeiramente entendermos por que essas pessoas falam isso. Por que essas pessoas se referem desta maneira, querendo dizer. Muitos vão dizer que o ensino, ou melhor, o estudo da palavra, ou quem estuda teologia, ou quem estuda demais, acaba morrendo espiritualmente, ou morre na fé. Talvez você já ouviu pessoas falarem isso. Bom, as pessoas que isso falam são pessoas que muito espiritualizam tudo. Pessoas que querem ser muito espirituais em tudo. Pessoas leigas, de uma certa forma, entre aspas. E é importante, e todos nós, temos que aprender sobre isso para entender o que a Bíblia realmente está falando. E para nós entendermos o que realmente o apóstolo Paulo ele quer falar, nós temos que entrar dentro do contexto para ver o que Paulo estava falando. Vamos para o versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo de número 8. Querido, você vai perceber que o apóstolo Paulo, do versículo 7, que é aqui o contexto, dentro do contexto imediato deste texto, o apóstolo Paulo, ele está tratando de dois ministérios. O ministério da lei, perceba que no versículo 7 ele está dizendo, se o ministério da morte gravado com letras em pedras. Qual foi o ministério que foi gravado com letras em pedras? O ministério da lei. No tempo de Moisés, é por isso que ele está falando a esse respeito. Moisés, quando desceu do monte, desceu com o rosto reluzente, brilhando por causa da glória do Senhor. Então nós vamos entender que ele trouxe dali de cima do monte a lei gravada em pedras. E quando Paulo está falando de ministério da morte, é porque nós sabemos que ele mesmo falou que a lei estava enferma pela carne. Então a lei só tinha o poder de revelar o pecado e não de tratá-lo. E também havia uma certa maldição na lei, e nós todos sabemos disso. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que como ele vai se referir ao que Moisés falou, que todo aquele que não obedecer tudo que está escrito na lei seria maldito. E todos ali disseram amém quando Moisés proferiu isto. Então havia esta maldição. Tanto que era olho por olho, dente por dente. Então as pessoas que não obedeciam acabavam de certa forma morrendo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele fala que a letra, pois a letra mata, ele está falando disso. Do ministério da lei que veio por intermédio de Moisés, da qual estava enfermo pela carne, infelizmente, e que muitos eram mortos porque pecavam, porque a lei, ela fazia isso. Ela era como um exame que mostrava somente a enfermidade, mas não curava. Já quando vem Cristo, e quando Cristo
ele envia o Espírito Santo, agora o ministério do Espírito que Paulo está falando, que eles também são ministros, o apóstolo Paulo, como vários outros, como também vários de nós hoje somos ministros do Evangelho. Ou seja, o ministério do Espírito vivifica, traz a vida, enquanto o ministério da morte, que era o ministério da lei, trazia essa morte, revelava o pecado, revelava a enfermidade, o ministério do Espírito agora traz a cura. Jesus agora traz a cura. E é isso que nós precisamos entender que Paulo estava falando. Agora nós temos que entender que Paulo ele não vai se contrariar. Porque se Paulo estivesse dizendo que o estudo da palavra, ou que a palavra matava, estudar a palavra matava, ele não teria dito a Timóteo, vem comigo para a Bíblia. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo número 13, vai dizer assim, Paulo a Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Perceba que o apóstolo Paulo está aconselhando Timóteo a ler. Então como é que ele mesmo iria dizer, se ele estava falando que a letra matava, como ele mandaria Timóteo ler? Vamos mais para frente. Segundo a Timóteo, o capítulo número 3, o versículo de número 15, é o que vai dizer. Pois desde a infância conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Perceba que Paulo está dizendo que Timóteo desde cedo sabia as sagradas letras, a palavra que tornaria ele sábio. Ele está novamente falando acerca da palavra de Deus. Se nós formos observar mais na frente, ainda em Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 13, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo estudava. Afinal de contas, Paulo ele cresceu aos pés de Gamaliel, o doutor da lei. Paulo disse que ele era um doutor da lei, fariseu. Ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, ele era instruído na lei. Então, nós temos que entender dentro do contexto do que Paulo estava falando. O que Paulo estava falando era isso. Que o ministério da lei matava, porque infelizmente só revelava o pecado, mas não tratava porque estava enfermo pela carne. Mas o ministério do Espírito vivifica, o Espírito traz a vida, o Espírito de Deus. Esse ministério que agora nós estamos vivendo nesta dispensação da graça. É isso que nós temos que entender. Mas infelizmente muitas pessoas não interpretam bem este texto, confundem e trazem confusão a outros, e impedem outros de estudar. Muitos ainda usam este argumento que eu quero falar a você. Em Mateus 10, 19, muitos usam o texto também de Mateus 10, 19. Olha o que diz. Quando, porém, vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será dado o que haveis de dizer. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por meio de vós. E muitos usam este versículo para dizer que não precisa estudar. O Espírito Santo vai revelar, vai mostrar. Querido, é bem verdade, o Espírito Santo ele revela. O Espírito Santo ele fala aos nossos corações. Mas Jesus nunca disse que nós não temos que estudar. Jesus aqui ele estava falando dentro do contexto, e a própria epígrafe do texto, do capítulo 10, vai dizer os 12 sua missão. E que Jesus está dizendo é que eles iam, infelizmente, ia acontecer no ministério deles serem entregues a concílios, diante de governantes. Isso aconteceu, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi colocado diante do tribunal de Félix, que foi colocado diante do rei Agripa, ou Agripa, como alguns outros dizem. Então, perceba que isso sucedeu na vida de muitos dos discípulos. Isso aconteceu. O que Jesus estava dizendo é que o Espírito Santo ia dar sabedoria para eles falarem. Mas Jesus nunca disse que não era para eles buscar o conhecimento da palavra. Não era para eles, que não precisava, não tinha necessidade deles se prepararem. Senão o apóstolo Paulo não teria dito a Timóteo ler. Persista em ler. Porque quem não busca o conhecimento, quem não lê, ele não tem o que repassar para alguém. Nós precisamos entender isso. Então as pessoas espiritualizam tudo e dizem que não precisa estudar, não precisa buscar
Porque somente o Espírito vai revelar tudo. A própria palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Vamos ler o que o apóstolo Paulo já tinha dito a Timóteo, no capítulo 3 e versículo 16 de 2 Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A palavra não se contradiz, amado. A palavra não se contradiz, querido. O próprio apóstolo Paulo está falando que a palavra ela é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando a gente busca, quando a gente estuda, o próprio Espírito está na palavra e nos dará unção. Agora, é necessário também nós entendermos uma coisa. Que o que infelizmente, em terceiro lugar, que faz com que muitas pessoas que estudam, que buscam, que cursam cursos teológicos, acabam às vezes se perdendo, é porque infelizmente buscam o material errado, teologias diferentes, como alguns são cessacionistas, não acreditam na continuidade dos dons espirituais, e muitos infelizmente fazem mais ênfase para o estudo, para o conhecimento, e buscam, oram um pouco. Mas perceba o que o apóstolo Pedro ele vai falar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Pedro está falando. Crescei na graça e no conhecimento. Então o crente, o cristão, o homem e a mulher de Deus não pode crescer somente na graça, somente no poder do Espírito, somente na unção. Não, tem que crescer também no conhecimento. E isso tem que ser no mesmo patamar. Ou seja, nós não podemos enfatizar mais um e menos outros. Orar muito, estudar pouco. Ou buscar mais o conhecimento e orar pouco. Os dois têm que estar na balança numa só medida. Para que assim o homem possa ser perfeito no seu ministério, cheio da unção e também cheio do conhecimento, como era o apóstolo Paulo. Cheio dos dons, mas também cheio do conhecimento. E perceba que nesse contexto do que Pedro está falando, ele fala de Paulo, das cartas de Paulo, que tinha alguns pontos difíceis de entender que muitos, infelizmente indoutos, acabavam distorcendo. E o apóstolo Pedro está dizendo, para que a gente não viesse cair nestes erros de muitas dessas pessoas que distorcem as escrituras, nós tínhamos que crescer na graça e também no conhecimento. Para o homem não cair na heresia, para nós não cairmos na heresia de que muitos pregam, é importante, necessário, de suma importância, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então, queridos, nós temos que entender isso de uma vez por todas. A Bíblia não fala que a letra da palavra de Deus mata. Já expliquei para os queridos o que é que Paulo estava falando. Há necessidade do homem e da mulher de Deus estudar, crescer no conhecimento e principalmente também crescer na graça de Deus, no poder de Deus. Então eu espero que esta ministração, este ensino tenha servido para o seu ministério, para a sua vida e possa edificar a sua vida. Não tenha medo de estudar, de buscar o conhecimento de Deus, mas se informe qual o conteúdo, qual o instituto teológico que você está a estudar, se são pentecostais ou não são, se são pessoas que são cessacionistas. Nós temos que entender que os falsos mestres já estão por aí, os falsos profetas. Por isso essa necessidade de tomar cuidado. Mas a Bíblia, eu torno a dizer, a Bíblia não diz que a letra, a palavra de Deus mata, o estudo da palavra de Deus mata. O próprio apóstolo Paulo estudou até a sua morte. Por isso ele pediu a Timóteo que viesse, quando fosse visitar ele na prisão, levasse sua capa e levasse também os seus pergaminhos, os seus livros, em algumas outras traduções. Beleza, querido? Então espero que este vídeo possa servir grandemente para o teu ministério. Não tenha medo de buscar o conhecimento, mas também não pare de buscar a presença de Deus, a unção, através da oração no Espírito. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.